turma, continuando o movimento harmônico simples, eu vou utilizar o φ0 como zero, né? Também conhecido associando em ondas como fase inicial. Então nós vamos fazer novamente, primeiro o posicionamento do bloquinho. Então esse bloco, mais uma vez, ele está no movimento oscilatório, tá? Associado às ondas, isso é uma vibração, né? A vibração molecular, quando a onda passa pelo corpo, pelo ponto, pela molécula, ela oscila da mesma forma, por isso o estudo do movimento harmônico simples. Para nós calcularmos a medida x, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, repetindo, vai ser A cosseno de ΔΦ. Vamos considerar essa medida angular como um ΔΦ. Tá? Então eu tenho aqui um ângulo φ, porque o ΔΦ vai ser φ, ângulo φ menos o ângulo φ0. Tá? Aqui, por exemplo, o ΔΦ pode dar 60 graus, 45 graus no primeiro quadrante. Então, ΔΦ. Ok? Muito bem. O posicionamento x, então, ficou como sendo A vezes cosseno. Nós sabemos muito bem, só uma observação, né? Vou fazer aqui paralelo a isso, que a pulsação, que é ΔΦ sobre ΔT. Tá? ΔΦ sobre ΔT. O ΔΦ vai ficar como sendo pulsação vezes o ΔT, certo? Que vai ficar como sendo pulsação T menos T0. E não esqueça que existe o T0. Então, se no exercício ele considerar um instante inicial, você vai usar o T0. Mas na minha demonstração, eu vou considerar o T0 igual a zero. Então, nós teremos que o ΔΦ vai ficar pulsação vezes o tempo, tá? Porque eu quis considerar, para facilitar o seu entendimento primeiro, se der o T0, você põe menos T0, não vai mudar nada. Tá? Mas de maneira geral, quando a gente estuda um movimento, a gente considera o instante inicial igual a zero. Muito bem. Para calcularmos agora a velocidade do bloco, então aqui nós temos a posição do bloco, tá? A posição x do bloco, ok? A posição x do bloco é essa, então, por exemplo, aqui o bloco estaria nesta posição, ok? Aqui, ó, nesse x aqui. Muito bem. Se nós quisermos calcular a velocidade, eu vou ter que usar o conceito, mais uma vez, o conceito de derivação. Então, vou usar o conceito de derivada, já explicado anteriormente em mecânica também, tá? Então, quando eu quiser achar a velocidade do bloco, eu vou fazer que é ΔX sobre ΔT, isto é, dx dt, derivada do espaço em relação ao tempo, que também já foi visto anteriormente. Como é que fica isso aqui, então? A equação da velocidade é o seguinte, né? A derivada do cosseno, que isso não vou demonstrar agora, e só você vai ter que decorar mesmo, não tem jeito. Derivada do cosseno é menos seno. Então nós temos derivada vai ficar menos A vezes seno. Peraí, vou deixar um espaço aqui, porque eu vou ter que escrever mais uma coisinha aqui. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Aí você copia assim, ó, vai ficar menos seno, tá? Da velocidade angular vezes o tempo. Aí, quando eu derivo aqui dentro, vai ficar dessa forma. Então, essa é a forma da velocidade. Ah, professor, como é que eu calculo essa velocidade angular ou essa pulsação? Essa pulsação é o 2π sobre o período que a gente tem visto aí, tá? 2π sobre período. E num determinado instante t você tira a velocidade. Só lembrando que o A
é a amplitude do movimento. A é isso aqui, ó. Só para a gente pensar fisicamente, veja bem, se o bloco está aqui, ele está parado. Então saiba que nesse momento, onde a deformação da mola é máxima, ele está com velocidade igual a zero, tá? E aqui no meio, nós temos velocidade máxima, tá? Que é no momento que o bloquinho passa pelo centro, ele não faz assim? Não está fazendo isso? Então ele parou aqui porque a mola esticou completamente. Ela não consegue esticar mais. Aí o bloco para. Nesse momento de velocidade máxima, o que a gente sabe? Quando eu tenho a velocidade, quando nós tivermos a velocidade máxima, que é quando o bloco está aqui, nesse ponto aqui, eu tenho seno máximo. E qual é o seno máximo? Seno máximo é igual a 1. Então o que é a velocidade máxima? É menos a velocidade angular. Ou menos a amplitude vezes a pulsação. Por que o sinal é menos? Por que o sinal é menos? Porque é contrário ao deslocamento. Se você está tendo, o bloco não está vindo para cá, ó, ele não está vindo para cá, a velocidade não é para lá, tá vendo? Então esse menos vem da diferença da posição. Por exemplo, ó, nessa posição, essa posição aqui não é uma posição positiva? Vamos pegar aqui que é mais fácil para entender. Ó. Essa posição aqui não é positiva, mas o bloco não está indo para a esquerda. Tá vendo? Que a velocidade é contrária ao sinal do x, por isso que vem aqui o menos. Tá bom? Mas ele, obviamente, o examinador vai pedir a velocidade máxima em módulo. Então, você pode eliminar o sinal de menos usando o módulo. Tá? Agora, vamos para a aceleração. Então, só vou apagar aqui embaixo e fazer a aceleração agora do movimento. Turma, agora o cálculo da aceleração. O que nós temos aqui? Ó? Vou até apagar aqui agora a velocidade para você ver. Ó. Quando nós temos a aceleração, nós temos força resultante, não é assim? Da segunda lei de Newton. Saiba que nesse ponto aqui, a força elástica, ela é máxima. Ó, e aqui também a força elástica é máxima, porque a compressão da mola é máxima. Aqui nós temos uma força igual a zero, então a aceleração no ponto aqui é zero, diferente da velocidade. Quando esse bloquinho estiver passando por aqui, a aceleração dele é zero, porque a força elástica é zero. Tá? Então, onde tem força elástica máxima é onde a deformação da mola é máxima. Então, aqui nós temos a aceleração máxima e aqui a aceleração máxima também, pensando em módulo, né? Porque aqui a aceleração máxima é para cá, aqui a aceleração máxima é para lá. Lembre-se, a força elástica aqui é para cá, a força elástica aqui é para cá, porque a mola está deformada positivamente. Aqui ela está deformada negativamente, vamos dizer assim, ou ela está na compressão, e aqui ela está no esticamento máximo. Né? Então isso é importante você saber, ó, aceleração máxima nos extremos. Lembre-se, a velocidade é zero nos extremos e a aceleração é máxima nos extremos. No meio a velocidade é máxima, mas a aceleração é nula, tá bom? Aí eu aplico a derivada. A derivada do seno é cosseno, mas o sinal continua o mesmo. Exatamente esse sinal negativo. Aí eu tenho derivada do seno é cosseno. Então fica cosseno da pulsação vezes o tempo. Mais uma vez, não esqueça, se precisar fazer menos o T0 aqui, você pode fazer. E aqui a pulsação, como eu derivei aqui dentro, aparece a pulsação de novo. Então é A vezes a pulsação ao quadrado. Qual que é a fórmula da aceleração máxima? Ó, repito, se aqui for a aceleração máxima, ele quiser a aceleração máxima, o cosseno é máximo. E o cosseno é máximo é igual a quanto? É igual a 1. Então essa é a aceleração máxima. Amplitude vezes pulsação ao quadrado. Outro fato interessante é que a amplitude é a amplitude vezes a pulsação ao quadrado, tá? Repita, não sei se falei isso. É a amplitude vezes a pulsação ao quadrado. A amplitude, a medida é metro. E a pulsação ao quadrado é radianos por segundo ao quadrado. Então fica metros por segundo, que é a aceleração.
Então, a unidade aqui da aceleração no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado, como a gente sempre viu. E a pulsação é o inverso, porque radianos é um número, se você colocar radianos aqui e não colocar nada, não tem problema, porque é número puro, né? Então, é isso, metros por segundo ao quadrado, a aceleração, encerrando essa parte dessa aula aqui.